Perdão, a gente está com imagens ao vivo do Eduardo Cunha, que vai entrar agora, acabou de embarcar no avião da Polícia Federal no hangar em Brasília. Sem algema. Sem algemas, acabou de tá de terno, tá de gravata, está acompanhado aí de agentes da Polícia Federal. São imagens ao vivo do hangar em Brasília e a gente acompanhou, portanto, agora a entrada do Eduardo Cunha nesse avião da Polícia Federal. A gente espera que esse voo demore entre 1h30 e 2 horas. Então, daqui a pouco, antes do fim da tarde, Eduardo Cunha estará chegando lá em Curitiba. A gente acompanhou aí, né, o momento de abastecimento do avião, já se esperava que ele fosse entrar a qualquer momento, agora a confirmação, vimos aí ao vivo o Eduardo Cunha embarcando, então, para agora ficar preso em Curitiba. Não existe prazo para essa prisão terminar, não é? A gente estava dizendo aqui que possivelmente a justificativa foi a obstrução das investigações, que ele estaria ainda atrapalhando as investigações e por isso foi decretada a prisão preventiva de Eduardo Cunha, que agora segue para Curitiba. Denise, muito obrigada pelas suas informações. Já para Curitiba agora falar com a Isabela Camargo. Isabela, a gente acabou de dar aqui em primeira mão na Globo News, Eduardo Cunha preso preventivamente. Quais são as informações aí de Curitiba? Oi, Heloísa, a informação foi confirmada pela Polícia Federal, pelo coordenador da Força Tarefa em Curitiba. Eles me disseram que estavam à procura de Eduardo Cunha desde cedo. Só que o despacho expedido pelo juiz Sérgio Moro foi expedido para que ele fosse localizado no endereço dele no Rio de Janeiro. Entretanto, Eduardo Cunha estava em Brasília e não estava em seu endereço funcional. Segundo advogados ligados a Eduardo Cunha, ele negociou para se entregar, se entregou há cerca de 10 minutos. Ele deve ser trazido para Curitiba numa aeronave da Polícia Federal. A previsão é que ele chegue aqui até o fim do dia. Como é uma aeronave da Polícia Federal, não precisa seguir o horário de escala, eles conseguem um horário especial. Essas são as primeiras informações que nós temos, mas de fato o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso a pedido do juiz Sérgio Moro. Na verdade, o juiz Sérgio Moro aceitou o pedido do Ministério Público Federal e a prisão dele foi efetivada pela Força Tarefa dos policiais de Curitiba que estavam no Rio, em Brasília, para cumprir essa medida. Heloísa. Agora, Isabela, para a gente relembrar, Eduardo Cunha, deputado cassado, né? Ele perdeu o foro privilegiado, portanto, o processo passou aí para Curitiba. Você podia relembrar um pouquinho para a gente essa ação que corre agora na 13ª Vara em Curitiba? Posso sim, Heloísa. Na verdade, há cerca de um mês depois que ele perdeu o foro privilegiado, o processo começou a tramitar aqui na 13ª Vara da Justiça Federal. Segundo as investigações da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Eduardo Cunha teria recebido cerca de 5 milhões em contas não declaradas na Suíça e esses valores teriam sido pagos e desviados de contratos firmados pela Petrobras. Por conta dessa investigação, até a esposa de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, também é ré numa ação aqui na Operação Lava Jato, porque ela teria sido beneficiada com parte desses valores que foram desviados da Petrobras. Hoje, inclusive, o deputado Jovair Arantes prestou depoimento em Brasília como testemunha de defesa neste processo da Cláudia Cruz. Heloísa. Isabela, a gente vai continuar com você, trazendo informações diretamente de Curitiba, mas a gente vai a Brasília agora, Marcelo Cosme. A gente está acompanhando, né? Foi preso em Brasília hoje, Eduardo Cunha, esse despacho do juiz Sérgio Moro para ingresso na residência dele, para que ele fosse levado para a prisão preventivamente. É isso que está no despacho, né? Heloísa, o que a gente acaba de saber é que ele não foi preso em casa. A Polícia Federal tinha essa determinação do juiz Sérgio Moro para ir até o endereço de Eduardo Cunha e não encontrou ele lá. Aí começou a procurar ao redor e a informação que a gente tem é que ele foi preso bem próximo ao apartamento dele aqui em Brasília. Eduardo Cunha é preso de forma preventiva pela Polícia Federal aqui em Brasília. Nesse momento ele já está com os investigadores da Polícia Federal, com o delegado que foi cumprir essa determinação do juiz Sérgio Moro. E depois, então, vai ser levado para a Superintendência da Polícia Federal. Como essa investigação que pesa contra ele agora, esse pedido de prisão preventiva do juiz Sérgio Moro, essa determinação, Eduardo Cunha provavelmente vai ser levado para a Polícia Federal lá em Curitiba, que é onde ficam, primeiramente,
todos os presos e os investigados que são presos, obviamente, na Operação Lava Jato. Então, Eduardo Cunha foi preso de forma preventiva pela Polícia Federal aqui em Brasília. Como eu disse há pouco, chama a atenção o horário dessa prisão. Se fosse dentro daquelas operações corriqueiras, vamos dizer assim, né, porque já passam de 35, habituais da Operação Lava Jato, essa prisão aconteceria por volta de 6 horas da manhã, que é quando a Polícia Federal deflagra a operação. O que a gente viu foi uma prisão por volta de 1h20, 1h30 da tarde. Possivelmente, Eduardo Cunha estaria destruindo provas ou cometendo algum outro crime que, para a justiça, isso é grave e tem que ser uma prisão imediata. Mas vamos lembrar também que faz poucos dias que o Supremo Tribunal Federal encaminhou ao juiz Sérgio Moro toda a investigação contra Eduardo Cunha. Como ele era deputado federal, tinha o foro privilegiado, o que aconteceu? Ele era investigado dentro do Supremo Tribunal Federal. Todas as ações tinham que ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como ele perdeu esse foro, ele virou um cidadão comum, entre aspas, foi parar na primeira instância. E aí, então, o juiz Sérgio Moro, com base nessas informações, nessas investigações, acaba de mandar prender Eduardo Cunha. Então ele foi preso, mais uma vez, aqui em Brasília, por volta de 1h15, 1h20 da tarde, não estava em casa, não estava no endereço onde a Polícia Federal tinha como base para encontrá-lo, mas como ele tinha contra ele um mandado de prisão preventiva, teria que ser cumprido em qualquer lugar que ele estivesse. A gente até entende, pelas informações que chegam primeiramente, de que ele pode ter sido preso na rua ou em algum restaurante. Mas a informação é essa. Eduardo Cunha está nas mãos da Polícia Federal, está preso de forma preventiva. Vamos só lembrar que preventiva não tem data, né, Elô? Quando é aquela temporária, a gente sabe que o juiz Sérgio Moro normalmente dá um prazo de 5 dias, às vezes prorroga mais 5, ou às vezes acaba liberando o preso, mas a preventiva não tem uma data marcada. A gente vê aí Marcelo Odebrecht, preso de forma preventiva há 1 ano e meio em Curitiba, e outros integrantes dessa investigação da Operação Lava Jato também. E agora, essa regra também vale para Eduardo Cunha, que acaba de ser preso de forma preventiva pela Polícia Federal aqui em Brasília. Elô? Agora, a gente que já acompanhou muitas operações da Lava Jato, a gente sabe que geralmente quando tem um mandado de prisão preventiva, ele é acompanhado também de mandados de busca e apreensão. Essa prisão aconteceu em Brasília. A gente sabe de outros mandados expedidos em outros lugares do país, Marcelo? Não, Elô. Basicamente, essa operação essa prisão contra Eduardo Cunha é um fato isolado. É dentro da Operação Lava Jato, mas não se caracteriza como uma das novas fases da Operação Lava Jato. E por isso que chama a atenção o juiz Sérgio Moro expedir essa prisão e imediatamente ela ser cumprida. Como a gente viu durante as Olimpíadas, por exemplo, a Polícia Federal, por estar envolvida na operação de segurança das Olimpíadas, acabou deixando 10, 15, 20 dias para cumprir um mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro. Por isso que eu estou aqui, né, falando de forma hipotética, é muito provável que seja por uma destruição de provas. Por isso que ele acabou sendo preso imediatamente de forma isolada, quer dizer, sem que outro preso tenha sido ainda hoje. E vamos ver aqui o que chegou uma informação, ó. Eduardo Cunha está a caminho do hangar, viu? Ele está indo diretamente para o Aeroporto Internacional de Brasília e vai ser levado para Curitiba. Atenção, Isabela, nossa repórter lá em Curitiba, o dia vai ser longo de bastante trabalho. Eduardo Cunha deve chegar em Curitiba entre 5 e 6 horas da tarde. Então, aquilo que a gente estava falando, é uma prisão isolada, não tem outros mandados sendo executados, é isoladamente contra Eduardo Cunha. A gente pensou que inicialmente ele fosse para a Superintendência da Polícia Federal e a informação que nós temos é que não. Ele já está a caminho do hangar da Polícia Federal, fica no Terminal 2, o aeroporto de Brasília é bastante grande, existem 2 terminais e ali fica o hangar da Polícia Federal. Então, Eduardo Cunha já está com os policiais federais e nesse momento está sendo levado para o hangar da Polícia Federal. Normalmente é o próprio avião da Polícia Federal, um jatinho particular que faz o transporte de presos. Então a gente tem informação de que ele chega lá entre 5 e 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. A gente se lembra que, né, que já começou o horário de verão, agora são 15 para as 2. Deve decolar ali por mais ou menos daqui uns 30, 40 minutos e é o tempo de voo mesmo até Curitiba, 2 horas e pouquinho, chegando na Superintendência lá em Curitiba, então, entre 5 e 6 horas da tarde. Eduardo Cunha, que foi preso pela Polícia Federal por uma determinação do juiz Sérgio Moro de forma preventiva. Vamos só lembrar que Eduardo Cunha já estava no radar das investigações da Polícia Federal há muito tempo. Ele é acusado por delatores como Fernando Baiano
de cobrar propina, de manter contas no exterior. E Eduardo Cunha sempre negou essa existência. Disse depois que essas contas existiam, mas ele não era o real proprietário. Disse também na CPI que não tinha contas. Foi comprovado que essas contas existiam, que estavam no nome dele, no nome da esposa, como beneficiário uma das filhas também. E aí Eduardo Cunha enrolou bastante, empurrou muito com a barriga para evitar que pudesse perder o cargo. Por quê? Ele não queria ser preso. Foi exatamente o que aconteceu. Por mais que lutasse, articulasse, fizesse as famosas manobras, ele jogou por 10 meses o processo no Conselho de Ética. Foi cassado no plenário da Câmara dos Deputados. Aí então ele perdeu o foro privilegiado. Quer dizer, ele não tem mais uma investigação subordinada ao Supremo Tribunal Federal. Todo mundo que não tem na Operação Lava Jato está nas mãos do juiz Sérgio Moro. Imediatamente essa investigação contra ele foi para Curitiba. E o que a gente viu? Uma ação rápida, né? Polícia Federal, Ministério Público, com base nas informações que tem contra Eduardo Cunha, pediram essa prisão e agora então o juiz Sérgio Moro acaba de determinar. É um chute, viu, Elô? É uma suspeita, mas pelo movimento que eu vi aí, enquanto a gente não conseguia confirmar essa informação, porque eu soube disso uns 15 minutinhos antes de a gente conseguir confirmar a informação, parece que isso foi tudo hoje. O pedido chegou hoje e o juiz Sérgio Moro teria feito esse despacho no fim da manhã. Foi o tempo de ele chegar para trabalhar, a gente já fez um programa especial aqui na Globo News, lembrando que o juiz Sérgio Moro é pontual, 11 horas da manhã ele está no gabinete, sai para almoçar, depois volta, fica até às 7 horas da noite. Então, pela experiência da Operação Lava Jato, eu acredito que o quê? Chegou esse pedido às 11 horas da manhã, o juiz Sérgio Moro analisou, determinou a prisão de Eduardo Cunha, encaminhou isso imediatamente para a Polícia Federal, porque a expectativa é que ele estivesse aqui em Brasília. A Polícia Federal imediatamente foi até o endereço, então entre 11 e 1h15 da tarde, mais ou menos, a gente tem 2 horas e pouco entre a decisão e também o cumprimento. Mas eu lembro que é um chute, viu? Pode ter sido de alguns dias atrás, mas eu duvido muito que uma prisão importante e uma prisão detalhada como essa, né? Difícil até para ser cumprida, porque Eduardo Cunha é uma figura política bastante importante e que durante muito tempo teve muito poder na Câmara dos Deputados e até nos bastidores. É uma operação que deve ter sido feita de última hora, quer dizer, chegou a decisão, não vamos deixar isso parado em cima da mesa, não vamos deixar que a informação vaze, né, o que a gente acaba usando até no nosso jargão jornalístico, quer dizer, que a informação circule, vamos imediatamente cumprir. Então, 1h20 da tarde, Eduardo Cunha encontrado pela Polícia Federal, preso pelos investigadores, nesse momento já está em direção ao Aeroporto Internacional de Brasília e daqui a pouco é colocado no avião da Polícia Federal e vai para a superintendência lá em Curitiba.